E você falou agora há pouco, Fernando, nessa questão de Chicago, né? Tem um peso simbólico aí, né? Eu lembro que algumas semanas atrás se falava muito, né? Teve até algumas ameaças no ar ali, apesar de não formalizadas, de a cidade sofrer consequências com relação ao governo federal, porque Chicago é conhecida, né? Tem um peso simbólico por ser meio que um porto seguro para imigrantes lá nos Estados Unidos. Você acha que isso pesou nessa decisão do Trump de comandar uma ação logo nesse município lá dos Estados Unidos? Olha, Carlos, a gente tem percebido que o critério de escolha é, na verdade, principalmente os grandes centros. Então, não existe nenhuma fixação, por exemplo, no caso de Chicago. E um segundo ponto os grandes centros é que, na verdade, que empregam mais pessoas, né? Independente de serem americanos ou imigrantes. Mas existe um fator político aí que a fiscalização está acontecendo muito mais nas localidades onde os democratas dominam, né, administram essas cidades ou administram esses estados, porque teoricamente os democratas têm essa cultura, têm essa filosofia de proteção desse tipo de imigrante. E uma coisa importante, né, a nomenclatura de imigrantes criminosos. A pessoa que passa do prazo, por exemplo, de permanência aqui nos Estados Unidos, ele não está praticando um crime. Isso é importante a gente deixar bastante claro. Ele está fazendo, na verdade, uma penalidade, uma irregularidade administrativa. Ele só torna criminoso dentro da lei imigratória a partir do momento em que ele sai dos Estados Unidos e ele retorna aos Estados Unidos, ou seja, quando ele se torna residente nesta infração administrativa. Então, é importante a gente dividir isso. E é por isso que aquilo que você disse logo no começo, que o presidente Donald Trump tem taxado todos eles de criminosos, periculosos, animais, justamente para poder driblar essa questão interna. Agora, existem ações já judicializadas na Corte Federal, na Suprema Corte Americana, para questionar esse tipo de deslocamento, esse tipo de deportação imediata que está acontecendo nos Estados Unidos. Vale lembrar que os apreendidos dessa semana ainda não foram deportados. O que aconteceu até o momento foram pessoas que já foram transitadas, julgadas dentro de uma corte imigratória da administração passada. Então a gente pode ter aí números novos, né, incrementando nas próximas semanas, né? E Fernando, qual é a melhor recomendação para o imigrante numa situação como essa hoje, né? Que a gente acredita ser muito instável, né? Existe alguma previsão para mais deportações? Como esse pessoal pode agir aí nessas próximas semanas? Olha, Carlos, a primeira recomendação deveria ter vindo anteriormente, né? Da preparação, da análise, da mudança aos Estados Unidos de maneira planejada, com um visto adequado, ou que se chegasse com um visto de não imigrante, que daí a gente está falando de estudante, de negócios, de turismo, que buscassem um ajuste de status para um visto de permanência para não ter esse tipo de problema. Essa sempre foi a recomendação dos especialistas, inclusive dos advogados de imigração, que trabalham dedicados a esse tipo de matéria. Então, a recomendação é sempre: vai sair de algum país, vai sair do Brasil, faça um planejamento imigratório para justamente não ter esse tipo de problema. A pessoa que se extrapola do prazo de permanência aqui nos Estados Unidos sabe que isso pode acontecer. Agora, trabalhando da perspectiva do imigrante indocumentado que está nos Estados Unidos, a recomendação é sempre que procure um advogado, uma assistência jurídica, para avaliar o perfil e ver individualmente de que maneira que essa pessoa se qualifica para algum outro tipo de visto, ou aquisição de um green card, ou até mesmo uma residência permanente, e que se torne aí futuramente um cidadão americano. Então é importante, sim, a ajuda de um especialista nesse momento.